Bom, o Leandro é um jovem que está ficando velho, né? Comecei muito cedo, comecei com 12 anos, pegando jornal, garrafa, apesar de ser de uma família classe média alta do interior, né? Não é do Brasil, mas eu sempre gostei de produzir, de ter dinheiro. Nunca fui uma pessoa que não tive infância, minha infância foi trabalhar. Não tinha amigos da minha idade, porque meus amigos sempre, eu queria estar perto de alguém que me ensinasse alguma coisa. E muito cedo meu pai com a minha mãe queria que eu estudasse, e eu não queria estudar, achava que já tinha aprendido a multiplicar e somar, e subtrair e dividir, não existia no meu dicionário, e eu queria produzir, né? Então, eu lembro que eu tinha 15 anos, fui morar em São José dos Campos, e aí abriu o jornal e tinha uma vaga para o Banco Auxiliar de São Paulo, estava contratando funcionários. E eu fui e foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Fiz uma entrevista com um gerente administrativo na época e coloquei a verdade, porque você tem que preencher um currículo, né, para poder... E aí me perguntaram função do pai, função da mãe, eu contei a verdade, e a vaga que tinha na época era para office boy. E aí quando ele me chamou para entrevistar, ele falou: rapaz, você quer ser office boy do banco? Sua mãe tem uma confecção, seu pai também, olha aqui a função dos outros, né, das outras pessoas. Aí eu falei para ele: mas eu quero ser alguém, eu não quero, minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, eu quero trabalhar, eu quero produzir. E aí, sempre falando muita verdade, conseguia ganhar a confiança dele, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, e aí de lá não parei mais. E quando eu saí de lá, eu fui para Minas e montei uma loja de máquinas agrícolas em 1986. E em 86 eu ganhei muito dinheiro, achei que estava rico. Aí veio 87, acabou o Plano Cruzado, os juros dispararam, o país entrou em recessão, ninguém comprava nada. E aí eu fui a nocaute. E aí eu tive que me reinventar de novo, porque eu tinha conta para pagar e não tinha receita. Os valores que eu agarrei foi o seguinte: trabalhar muito, ser honesto. Eu brinco muito que se o malandro soubesse como é que é bom ser honesto, ele era honesto por malandragem. Tá? E trabalho. Trabalho. Eu brinco que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então acorda cedo, dorme tarde, foco no que você está fazendo. Não, naquele momento eu pensava em ter receita todo dia. Como eu estava devendo, eu pensava: a galinha bota todo dia. Ela botando todo dia eu vou ter dinheiro. Eu posso não dar conta de pagar 100% das minhas contas, mas eu vou pagar um pouco todo dia. E em 98, eu lembro que as galinhas entraram em greve. Elas ficaram 3 dias a postura caindo, um dia estabilizou em 0, 3 dias subindo. E eu lembro que nesse meio do caminho, né, meu sogro falou: Leandro, aproveita que você está apertado, vende essas galinhas, acaba com isso. E eu falava assim: não posso. A vontade era, mas eu não podia entregar ali, eu tinha que tentar. E foi uma coisa engraçada que no gráfico ela caiu 3 dias, subiu 3 dias e depois ela ficou muito acima da média e recuperou esses dias Mas para quem precisava de um ovo, imagina você ficar 4 dias sem produzir, naquela época foi. Então esse foi um marco que ali quase que eu desisti. E quando eu pensei que o negócio pudesse ficar grande, foi quando eu fui para a Europa, que o Brasil não tinha nada de automação. A avicultura nossa era tupiniquim. E aí eu vi que o que nós tínhamos aqui, eles já tinham acabado há 20 anos lá. E o que eles estavam fazendo aqui de moderno, e que era o que eu queria fazer, eles estavam derrubando, para começar uma nova era. E aí foi onde eu falei: se dá certo aqui, dá certo lá. E eu virei e falei pro dono da empresa de equipamentos, porque aqui no Brasil não tinha esses equipamentos, aqui as coisas eram tupiniquins. Falei para ele: olha, eu não tenho dinheiro para comprar 2, eu tenho dinheiro para comprar 1. Você me vende 1 e me financia 1. Se você me financiar 1, toda hora que eu te pagar ele, você me manda. Na hora que eu te pagar o segundo, você me manda o terceiro. Na hora que eu te pagar o terceiro, você me manda o quarto. E assim sucessivamente. Ele também queria
investir no Brasil, porque era um mercado virgem, que ele tinha vontade de entrar. Ele acreditou em mim, eu acreditei nele, e aí começamos essa jornada. E aí foi uma coisa interessante, porque não tinha nada parecido no Brasil. Eu brinco que a avicultura de postura, essa automação que nós fizemos, foi um divisor de águas na avicultura. Porque nós saímos do menos 20 para o mais 20, um prazo muito pequeno de tempo. E aí foi assim, ali eu percebi que foi assim, a grande virada da Mantiqueira. A gente já construiu 3 granjas, e eu brinco o seguinte, o último galpão que eu fizer na vida, eu vou morrer, eu vou terminá-lo tendo alguma coisa para melhorar. Tem um episódio que na minha carreira comercial marcou demais. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, né? Sempre tinha um lado, eu nunca estava em cima do muro e a pessoa sempre sabia o que eu pensava. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro galpão, que não era automatizado, e eu fui para o Rio de Janeiro vender ovo. E eu lembro que toda hora que eu chegava, parecia que eu estava virando, vinha um, me dava uma porrada e eu voltava. Até que eu peguei uma rede de supermercado que estava em dificuldade financeira na época, e a pessoa me deu a oportunidade. Ele me atendeu, era um diretor, e falou assim, manda um caminhão de ovo para mim. Ele tinha 20 lojas, falou, mas manda para as 2 maiores. Peguei o ovo, produzi, que naquela época demorava para produzir um caminhão de ovo, não era igual hoje, e mandei esse caminhão de ovo numa segunda-feira, e na terça-feira eu fui encontrar esse diretor. Eu virei para ele e falei assim, olha, se eu tivesse dúvida de vender o ovo para você, eu vinha conversar com você ontem e mandaria o ovo hoje. Só que eu mandei o ovo ontem e vim conversar com você hoje. Se você não me pagar esse caminhão de ovo, você vai me dar um baque, mas você não me quebra. E eu já quebrei na vida, não posso quebrar a segunda vez. Mas se eu juntar 28 caminhões de ovos na sua mão e você não me pagar, você acaba com a minha vida. Esse diretor recuou na cadeira. Como é que um pirralho fala um negócio desse para mim, né? Falou assim para mim, olha, eu vou te falar uma coisa. Me dá preço e qualidade e atendimento e eu te prometo que eu não vou atrasar um dia esse seu produto, a sua mercadoria. Então, use sempre da transparência. Não tenha medo de falar a verdade assusta, mas ela te deixa sempre numa situação de conforto. Por mais difícil que seja, você imagina uma pessoa chegar para uma rede e falar uma coisa dessa. Tem que ter coragem, porque podia ser um cara que falava, cara, eu não te compro mais nada, não precisa vender para mim, eu tenho outras opções. Mas ali, por esta transparência, criou uma empatia. E aí eu digo que a Mantiqueira chegou onde chegou hoje, porque lá atrás eu usei dessa transparência e nós conseguimos colocar ela onde nós colocamos. Eu acho que eu nunca fui, como eu falei, nunca fui um cara super talentoso, aquele cara que fora da curva, não. Mas eu era um cara bom, era um cara completo em todos os fundamentos, e isso fazia com que eu jogasse, que eu tivesse sempre uma função importante dentro dos times. Mas aí eu fui evoluindo, um passo de cada vez.